A partir do momento que o teste deu positivo, eu só me sentia realizada. Eu me sentia, assim, gente, muito, muito feliz. Mas eu jamais imaginei o que me esperava. Meu Deus do céu! Nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo que eu passei no primeiro trimestre da minha gestação. E o que estou ainda passando hoje com 17 semanas, porque eu ainda estou passando por uns momentos de enjoo, com o estômago ruim. Olha, é uma bênção. E esses sintomas, ele acaba que deixando a gente não curtir a gravidez. Se você passou pelo que eu passei também, se você teve enjoo, se sentiu muito mal aí no início da sua gravidez também, conta aqui pra mim. A gente até esquece da gravidez, você só sabe os seus sintomas. Agora eu tô gravando o vídeo mesmo, já é 11h30 da manhã. Eu comi agorinha uma fruta, uma banana com aveia. E, gente, minha barriga já tá aqui doendo pra almoçar. Então, assim, eu não posso ficar... Se passar 1 minuto da hora de comer, parece que eu vou morrer. Senhor da glória. Mas vamos lá, vou começar do início pra vocês. Depois que eu descobri minha gravidez, passou-se umas 2 semanas, mais ou menos. Eu comecei a sentir um enjoo, assim, uma coisa muito desconfortável. E eu comecei a perceber que coisas que eu comia e bebia antes, eu não tava conseguindo consumir. Assim que eu descobri minha gravidez, uma das coisas que eu mais me preocupei em ficar sem foi o café. Eu era muito cafezeira. Só que antes de engravidar, eu já tinha diminuído muito a minha quantidade de café, porque eu tenho gastrite, por conta da doença autoimune. Então, assim, já contei pra vocês um pouquinho dessa doença autoimune. Então, eu não podia consumir muito café. Então, eu comecei a ter o hábito de tomar chás. Mas ainda assim, eu tomava café descafeinado, só que eu fazia mistura do descafeinado com um pouquinho do cafeinado na parte da manhã. À tarde, se me desse vontade de tomar mais café, eu fazia o descafeinado. Gente, peraí que minha barriga tá doendo, mas já vai passar já. Espera aí, bebê. Daqui a pouco a gente vai almoçar, calma. Então, uma das minhas maiores preocupações era ficar sem o meu cafezinho, né? Mas foi uma das primeiras coisas que eu não conseguia mais tomar, gente. Não conseguia suportar o cheiro do café. Eu não conseguia beber nada quente. Até hoje, eu ainda bebo assim, mais ou menos morninho. Nada assim quente, como eu bebia chá. Eu bebia água morna em jejum. E bebia 3, 4 chás ao dia, mas eu não conseguia beber nada quente. E minha água era mais natural, não era gelada. Agora, pra mim beber água, eu tenho que colocar gelo, tem que ser água bem geladinha, né? Depois que começou tudo, esses enjoos. Então, muita coisa mudou, meu paladar mudou. Alimentos que eu era, tipo, meio que viciada antes, hoje não... Só de imaginar já me repõe no estômago. Por exemplo, o açaí, gente, eu consumia muito açaí, eu, tipo, amava açaí. Hoje eu não consigo, eu não suporto açaí, eu não consigo nem lembrar do açaí, que já me repugna. Então, depois dessas 2 semanas que eu descobri a gravidez, começou essa fase dos enjoos. E foi, assim, algo que eu falei, meu Deus do céu, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Eu não tinha mais vida. Por isso que eu falo, gente, a gravidez, a vida da mulher muda a partir do momento que ela já descobre o positivo. Pra quem não passa por esses períodos de enjoos, eu acho que é 10% só das mulheres, mas a maioria, tudo passa por essas fases de enjoo. É assim, são sortudas, assim, são privilegiadas de não passar por isso, porque é muito tenso. Gente, olha, eu passava o dia inteiro prostrada. Eu comecei uma cuspição, a salivação, que eu tinha que ficar cuspindo toda hora. Eu deitava aqui no sofá, eu colocava um balde do lado pra me ficar cuspindo. Eu cuspia o tempo todo. Na beira da cama também já deixava um baldinho pra me ficar cuspindo. E a médica tinha me passado 2 medicações pra enjoo. O Dramin não fazia efeito nenhum. Nossa, não fazia nada de efeito. Aí eu fui e comprei esse Vonal. O único que deu efeito pra mim foi o Vonal. Mas antes de eu começar a tomar o Vonal, ainda teve os períodos ruins, gente, muito ruim. Pra vocês terem uma ideia, eu não estava conseguindo comer direito. Eu emagreci depois que começou o enjoo, por mais ou menos quase 1 mês que eu fiquei passando mal, eu emagreci. Eu já tava num peso, né, tinha emagrecido já, tava num peso estável, e aí tinha emagrecido um pouco mais, por causa dos enjoos, porque eu não tava conseguindo comer direito. E assim, eu cheguei um dia à noite que eu não conseguia olhar pra comida, que eu passava mal. E eu sou muito ruim pra vomitar.
Então, assim, eu não era daquelas que ficava vomitando toda hora, porque eu sempre fui muito ruim pra vomitar. Quando eu passava mal com alguma coisa que eu comi que me fez mal, que eu sabia que eu tinha que vomitar, eu tinha que enfiar o dedo na garganta. Eu tinha que vomitar pra me melhorar, né? Eu tinha que enfiar o dedo na garganta, porque eu não conseguia vomitar. E eu tava assim. Foi muito, muito raro os vômitos que eu tive espontâneo. Muito. Mas teve alguns que foram espontâneos, né? E aí teve um dia que eu não conseguia dormir. Eu tava, gente, com uma coberta e muito calafrio, não tava conseguindo comer. E aí o meu esposo já tava dormindo já, eu falei assim, amor, eu não tô dando conta. E aí me veio, né, o Espírito Santo, acho que me trouxe à mente, vai pro pronto atendimento, vai no médico. E aí eu fui. Aí eu fui no hospital aqui perto de casa, só que é um hospital mais geral, assim. Não tinha, acho que não tinha ginecologista de pronto atendimento. E aí o rapaz, o enfermeiro que estava me atendendo lá para fazer a avaliação, antes de passar pelo médico, ele me orientou a ir no hospital que fosse de maternidade. Eu falei, aí ele falou, porque é melhor que uma médica, uma obstetra te atenda, porque assim ela já vai te passar o que é certo, né? Eu falei, ótimo, obrigada. E assim eu fiz, né? Eu fui no hospital que era de maternidade, que inclusive é o hospital que, creio eu, que talvez seja esse que vai ser o meu parto. A chama Fêmea aqui na minha cidade, Cuiabá, Mato Grosso. E cheguei lá, né? Tive que esperar um pouquinho, gente, mas aquela espera foi uma tortura, eu tava passando muito mal. Eu achava que eu tava com febre, porque eu sentia tanto calafrio. Meu Deus do céu, e eu só conseguia lembrar assim, gente, que se falam, né? Há uma frase que fala-se muito: gravidez não é doença. Gente, realmente a gravidez não é uma doença, a gravidez é uma vida que você tá gerando, é algo divino, é algo assim, é algo espetacular, é algo deslumbrante, é algo que foge do nosso entendimento. Mas os sintomas da gravidez os sintomas de alguém que tá doente, porque senão eu não ia no hospital, porque o hospital é pra quem tá doente. E eu precisei ir no hospital porque eu não tava aguentando mais. Gente, eu tava assim, muito mal. E assim a médica me atendeu, uma médica meio mal-humorada, né, mas amém, porque assim, gente, eu sei que trabalhar no hospital não é fácil, ainda mais quem tá de pronto atendimento de madrugada, né, cansativo, mas você tá ali, né, pra você fazer o seu trabalho, então faça com amor, né, tenha empatia da pessoa que tá ali, buscando um atendimento porque tá passando mal, né? E às vezes a gente acaba ficando mais mal ainda quando é uma pessoa que te atende com mau gosto, assim, né? De cara fechada. Mas enfim, só um parênteses aqui. E aí ela só falou assim pra mim, não, você tem que comer, senão você vai passar mal, você tem que comer. Aí eu falei, tá bom, mas eu não tô conseguindo comer, né? Não tá descendo, eu não consigo nem olhar a comida na minha frente. Aí ela passou medicação na veia, eu tomei medicação na veia, eu saí do hospital já era 2 e pouco da manhã. Quando eu tava indo pro hospital, eu passei por uma loja de Subway. Um dos meus filhos aqui, gente, eu tenho 5 gatos, tá? 5 gatos. Quando eu tava indo pro hospital, eu passei na frente de uma loja do Subway. Eu falei, ai, cara, acho que eu quero comer um Subway. Fazia muito tempo que eu não sabia o que era comer Subway, e eu sempre gostei muito de Subway. Aí eu fui, tomei a medicação. Quando a gente saiu de lá, minha barriga tava doendo de fome, sabe? Mas assim, gente, eu mesma de falar assim, eu tô com fome, eu vou morrer se eu não comer. Não é tipo assim, não sei se vocês vão conseguir entender. Se você passou por isso, você vai entender. É que a sua barriga dói tanto porque você precisa comer, como se você nunca tivesse comido. Como se tivesse não sei quantos dias sem comer. A sua barriga dói. Então aí que você sabe que você tem, por exemplo, agora, minha barriga tá doendo. Porque eu já deu a hora de eu comer. É de 3 em 3 horas. Passou, às vezes, de 2 horas e meia. Às vezes nem dá 3 horas, dá 2 horas e meia. Minha barriga começa a doer muito. Mas eu não tô com fome. Eu tô cheia. Eu não quero comer mais. E aí, eu tenho que comer. Porque, na verdade, não é eu que tô com fome. É o bebê que tá com fome. O bebê que tá pedindo comida. Então, eu tenho que alimentar esse bebê, né? E aí, gente, já até engordei uns quilinhos. Esse é um assunto para outro vídeo, né? Os quilinhos que eu já tô engordando. Que eu já engordei e tô controlando, né? Tô buscando controlar. E esse é assunto para outro vídeo. Mas, enfim, eu tomei a medicação na veia. E a partir da medicação na veia,
eu já comecei a melhorar o enjoo, mas a barriga tava doendo. Aí eu falei assim, amor, aí vamos embora, né? Ele, amor, você quer comer alguma coisa? Eu falei, amor, vamos comer um Subway. Gente, pedimos um Subway. Eu vim comendo esse Subway dentro do carro. Gente, tava uma delícia aquele Subway. Eu comi ele quase tudo, acho que só uns pedacinhos de pão. Um pedacinho assim. Mas eu comi ele quase tudo, assim, tava muito bom. E aí no outro dia, gente, eu acordei outra mulher. Meu Deus do céu. Eu acordei outra mulher. A partir daquele dia, eu literalmente fiz o que a médica falou. Você tem que comer. E eu comecei a comer. Gente. Só que daí, eu não conseguia comer, tipo, as refeições que eu comia antes. Que era uma refeição mais saudável, tipo, bastante legumes, verdura, arroz, feijão, bastante proteína, né, pra bater a meta de proteína. Eu só comia carboidrato, arroz, feijão, tipo, pratão mesmo de pedreira, assim, arroz, feijão, carboidrato. E a carne não tava descendo bem, não tava conseguindo comer muito bem a carne. Não conseguia sentir cheiro de comida, tá? Alho fritando pra mim, aquilo ali era como se estivesse me torturando. Alho fritando, cebola, meu Deus do céu, eu não suportava. E minha sogra estava em casa, porque o meu cunhado estava internado. E aí quando ela ia fazer comida, porque eu não chegava perto do fogão, não conseguia cozinhar. E quando ela ia fazer comida, eu ia lá pro meio da rua, porque eu não aguentava aquele cheiro, eu passava muito mal. E quando eu vinha para poder comer, eu olhava pra comida assim, gente, nossa Deus. Às vezes tinha dia que eu olhava pra comida e falava, tinha que comer porque tinha que comer. Mas eu não conseguia comer. Foi passando, os enjoos continuou. Aí a médica do pronto atendimento, ela tinha me passado Meclin para intercalar com o Vonal de 6 em 6 horas. Tomava o Meclin, daí daqui 6 horas tomava o Vonal. Aí daqui 6 horas tomava o Meclin, fazendo essa intercalação. E assim eu tava fazendo, é o que tava me ajudando. E aí, conforme foi passando o tempo, foi melhorando. Então assim, mas outras coisas que eu sentia muito enjoo de perfume, de cheiro, qualquer cheiro, gente. Cheiro de sabonete, cheiro do banheiro, cheiro de perfume do meu marido. Não enjoei do meu marido, gente. Tem muita mulher que enjoa do marido, né? Eu não enjoei do meu marido, pelo contrário, acho que eu me sinto mais apegada a ele. Mas enjoo de cheiro, assim, eu não suportava. O cheiro do café, que eu amava antes. Cheiro de creme, né? Tive que trocar creme de pele sem cheiro. Muita coisa. Né, assim, a questão, e tudo fedia, podia ser o cheiro mais cheiroso, era fedido pra mim. Andar de carro, gente, é uma tortura. Eu lembro quando fui no primeiro pré-natal, meu marido não conseguiu ir comigo, e eu pensei assim, falei, eu ir dirigindo sozinha, não vai dar bom, pensei comigo, né, falei, então vou de Uber. Pra quê, gente? Mas eu passei mal de Uber, porque eu fui atrás, carro fechado. Eu fiquei mais enjoada ainda, balançando. Eu tive que ir na metade do caminho, eu falei, moço, ainda bem que era um Uber bem tranquilo, sabe? Bem compreensivo. Falei, moço, por favor, para aqui. Eu parei e, tipo, vomitei só uma água, assim, sabe? Vomitei uma água. E aí, quando eu vomitei aquela água, aliviou, sabe? Antes eu tivesse ido dirigindo, não sei. Acho que talvez teria sido melhor. Também não sei, né? Vai saber. Talvez passaria mal do mesmo jeito. Mas eu só sei, gente, que olha, foi uma fase bem difícil. Agora que eu estou começando a curtir a gravidez, agora que eu tô tendo cabeça pra pensar nas coisas, né? Agora que eu tô tendo cabeça, assim, pra voltar a criar conteúdo também. Eu não tava tendo cabeça pra nada, eu não tava conseguindo fazer nada, eu não estava vivendo, literalmente. Falei, agora que eu tô começando a ter vida. Mas ainda assim eu passo mal, se eu passo da hora de comer. E eu só não acordo muito enjoada de madrugada, de manhã, porque eu tomo Vonal. Eu ainda continuo tomando Vonal, que é o que tem me ajudado. Então eu tomo ele à noite, ou na hora de dormir, ou de madrugada, quando eu levanto pra ir no banheiro, que eu já percebo que eu tô enjoadinha, aí eu já tomo o Vonal. É o que tem me ajudado. A médica falou, você pode tomar ele todo dia. Falei, então vou tomar, porque eu quero ter vida, eu quero viver, eu quero curtir a gravidez, né? Eu quero pensar nas coisas, e eu quero fazer as coisas. Gente, olha só, esse espirro, o espirro e a tosse é um dos sintomas que eu tenho quando eu tô enjoada, quando eu já tô passando mal pra querer comer. Então, assim, já tô no meu limite já. Vamos encerrar esse vídeo, porque a criança tá gritando de fome.
E é isso, gente. Olha, foi uma fase bem difícil esse primeiro trimestre. Na verdade, eu ainda, meio que tô saindo disso. Eu não vejo a hora de passar essa fase de passar mal de madrugada. Porque por mais que eu tomo Vonal, a minha barriga dói. Tipo assim, eu não tenho aquele enjoo pra dar a ânsia de vômito, pra vomitar. Mas a minha barriga dói muito. Hoje eu levantei, ontem também, 5 e pouco da manhã pra vir comer. Aí eu já tomo meu café da manhã, já faço o café da manhã bem reforçado. Aí quando é meio da manhã eu já faço mais um lanchinho. Aí depois já, né, agora é a hora do almoço. Então não posso passar da hora de comer que eu passo mal, minha barriga dói muito, como se eu tivesse 3 dias sem comer. Nem quando... Antes de engravidar, eu já fiz jejum espiritual de 3 dias, sem alimento, né? Só bebia água. Gente, nem quando eu fiz esse jejum, minha barriga doía de fome desse jeito. Não, é algo assim, literalmente divino, sobrenatural o que a gente passa, né? O que a gente sente. Mas assim, tô muito feliz, tô muito realizada, tô muito grata a Deus. Assim... Às vezes até falo assim, meu Deus, eu tô grávida. Meu Deus, tem uma criança aqui na minha barriga. Gente, isso assim, foge do nosso entendimento. É igual o Salmo 139, que Davi descreve, né? Que de forma assombrosamente maravilhosa... tu me teceste no ventre de minha mãe, né? Davi falando que Deus, de forma assombrosamente maravilhosa, o teceste no ventre da mãe dele, o criaste, né, no ventre da mãe dele, o formaste. Antes mesmo dele nascer, Deus já havia escrito todos os dias da vida dele. Então, assim, eu amo esse salmo. Antes, desde sempre, agora amo mais ainda esse salmo gerando um filho, então isso descreve tudo que está acontecendo no meu ventre. Deus já escreveu os dias desse bebê, né? E é assim, é algo divino, é algo sobrenatural. Eu acho que ser mãe, que a gente só se torna mãe mesmo quando a criança nasce, né? Mas eu acho que isso é um dom de Deus. É algo assim que Deus confiou a nós mulheres e nós temos que honrar isso. É uma grande responsabilidade, mas o Senhor está conosco para nos ajudar, o Espírito Santo nos ajuda e é um privilégio, né? Eu vejo isso como um privilégio de gerar um filho, por mais de tudo que a gente passa, porque não é fácil, né? Eu já tô trilhando esse caminho, você que já deve ter trilhado esse caminho, né, vai concordar comigo, não é fácil gerar um filho, mas é gratificante, é prazeroso, é um privilégio, é uma honra gerar um filho, porque Deus confiou a nós essa herança, e é maravilhoso, é algo assim, assombrosamente maravilhoso, é o que a palavra que descreve tudo isso, que nós mulheres vivemos ao gerar um filho, e a partir do momento que nos tornamos mãe, né? E esse foi um pouquinho do meu relato. Eu quero que você compartilhe o seu também, como que foi o seu primeiro trimestre, até quando que você passou mal. Gente, eu ouvi falar que tem grávida que é a gravidez inteira assim, né? Mas diz que quando termina uma coisa já começa outra, é azia, é queimação, é dor de cabeça. Eu tô na fase de começou dor de cabeça, tá? Ontem desde domingo eu tava com muita dor de cabeça. Aí ontem eu mandei mensagem pra minha obstetra, perguntando qual medicação que eu poderia tomar, porque eu ainda vou ter consulta com ela no final do mês ainda. Então eu já mandei mensagem pra ela, aí ela passou pra mim dipirona, né? Que é confiável. Se for muito forte, até de 1 miligrama, até de 1 grama eu poderia tomar. Mas eu tomei de 500 miligramas, já melhorou bastante. Graças a Deus, né? Então hoje eu estou bem melhor. E aí eu tô conseguindo vir aqui conversar, papear com vocês sobre esses sintomas que eu senti no primeiro trimestre da minha gravidez. E obrigada por ter assistido até o final. Eu quero que você compartilhe comigo também o seu relato, viu? E que Deus abençoe poderosamente você, tua casa e tua família. Um grande beijo e até o próximo vídeo.